Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor trouxe no meu coração. Nós estamos meditando nas cartas que foram enviadas para a igreja, que estão em Apocalipse 2, a partir do versículo 18. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Então diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja de Tiatira escreve o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem os olhos que brilham como o fogo e pés brilhantes como o bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa: é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos a ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês aprenderam o que alguns chamam de os segredos. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaço como se fossem potes de barro. Eu darei a estrela da manhã. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ai, ai, né? Esse texto é um texto muito... teria muitas coisas para a gente poder pensar, conversar, meditar aqui nesse texto. Porém, quando eu estava terminando de ler esse texto, o Senhor me levou ao livro de Tiago. Tiago 1, versículo 13 até o 15. E eu vou ler para vocês. Tiago 1, versículo 13. Quando for tentado, não diga, estou
quando for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Aí nós voltamos lá no texto que nós acabamos de ler. E uma das coisas que o Espírito começou a falar muito comigo nesse texto foi exatamente isso, né? É a briga sem fim, né? É o combate inevitável da vontade de Deus e dos planos do inimigo. É da vontade da carne e da vontade do Espírito. É a briga sem fim de não se sujeitar, não se curvar para o pecado. Essa briga. Então, quando nós lemos aqui na palavra e nós vemos que muitas pessoas continuam nesse contexto, as pessoas estavam se debruçando, né, por vontades que elas não conseguiam dominar, pelos desejos que elas não conseguiam dominar. É a briga constante entre a carne e o espírito. É a briga constante entre as coisas dessa terra e as coisas que são do Senhor. É a briga sem fim. Enquanto estivermos aqui, nós sempre vamos ter que lutar, né, contra isso, porque nós somos seres humanos e certamente temos falhas na nossa vida que precisamos levar diante do Senhor, curvar isso diante do Senhor e literalmente governar isso, porque senão nós seremos levados também a cometer os mesmos erros. E eu quero trazer essa reflexão hoje para nós. O que é que nós estamos alimentando mais dentro da nossa vida? Dentro do nosso cotidiano? Será que nós estamos nos alimentando mais das coisas do Senhor ou será que nós estamos, sem perceber, alimentando mais as coisas dessa terra, as coisas que estão aguçando os nossos desejos, aquilo que nós queremos fazer? Será que nós estamos nos debruçando para aquilo que de fato é a vontade de Deus para nós? Ou nós estamos sendo governados pelas vontades da carne? É exatamente sobre isso, porque a hora que eu estava terminando de ler, o Espírito trouxe isso no meu coração. É a briga, é o embate das coisas do Espírito e das coisas da carne. É esse embate que muitas vezes nós não damos a importância devida, porque a gente acha que não tem nada a ver. Isso pode de fato trazer grandes problemas para nós quando nós não entendemos isso, não levamos isso a sério. E a minha pergunta para nós hoje é: quem é que anda governando a sua vida? Será que nós estamos andando debaixo da influência do Espírito, do governo do Espírito, ou nós estamos andando debaixo da influência das trevas? Nós estamos andando debaixo da influência dos desejos carnais, dos desejos dessa terra. Do que é que nós estamos nos alimentando? Será que nós estamos nos alimentando daquilo que é o pão vivo da palavra de Deus? Nós estamos pensando, meditando e sempre alerta para aquilo que o Senhor está falando conosco durante o nosso dia? Porque não se engane achando que andar com Jesus é andar com alguém que não fala e que
vai ver você fazendo algumas coisas e, tipo, não vai falar nada pra você. Não, tá errado. Jesus não é assim. Durante nossa vida, nossa caminhada com o Senhor, nós vamos perceber vários momentos onde o Senhor fala conosco: olha, isso aqui tá errado, vai ter que arrumar. Isso aqui, para de fazer, não me agrada. E eu lembro que uma vez o Senhor estava falando comigo sobre isso, né? Sobre coisas que agradam ao coração dele, coisas que não agradam ao coração dele. E uma das coisas que o Senhor falou para mim foi: se você não se importar com as pequenas coisas que eu não gosto que você faça, se você deixar essas pequenas coisas passarem desapercebidas na sua vida, quando você cometer as grandes coisas, os grandes erros, quando você cometer erros assim, maiores, não que existem maiores ou menores, mas se nós não percebemos os pequenos detalhes, logo logo os grandes já não vão fazer diferença. E é exatamente sobre isso. São os pequenos detalhes. Não diz sobre pecadinho, pecadão, não é necessariamente isso, mas é os pequenos detalhes. Se aqueles pequenos detalhes para nós já não importa mais, meu Deus, que dirá quando o Senhor começar a pedir outras coisas, se as pequenas coisas a gente já está, nós não estamos agradando Ele, que dirá então das grandes coisas? Então são detalhes, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Se nós não estamos, hoje você pode pensar assim: o Senhor me falou para orar, fazer isso ou fazer aquilo, ou não falar mal. Vamos dar um exemplo: não fale mal, né? E você fala assim: não tem nada a ver eu falar mal, não tem nada a ver, acho que bobeira, acho que essa é da minha cabeça. Se você começa a pensar isso, vai se passar algum tempo e você vai começar a achar que, de fato, isso, não só isso não é importante, mas como outras coisas também. Então, eu sempre falo, né? Qual é a distância que nós temos que estar do abismo? Quão maior for a distância que nós pudermos estar do abismo, é melhor. Para que você vai andar assim, pertinho, né? Melhor não. Fique longe. E estar longe é exatamente isso, é se importar com aquilo que o Senhor se importa. É ouvir aquilo que agrada o coração de Deus, mas também estar ligado para ouvir e saber aquilo que não agrada. O que não agrada? Eu lembro de uma vez que o Senhor falou algo para mim sobre isso. Falou: eu não quero que você... eu não gostei do jeito que você falou sobre esse assunto. E eu falei: nossa, mas eu não vi assim... Eu lembro que na hora que o Senhor falou isso para mim, ai meu Deus, eu falei assim: mas eu não vi algo assim muito sério, né? Não vi algo muito relevante aí, assim, aparentemente não tinha algo errado. E o Senhor falou assim: então, é exatamente isso. Se você agora, que eu estou falando que eu não gostei, você já não sei, você tá falando pra mim que, tipo, meio que não tem nada a ver, se você descartar e não ligar para aquilo que eu estou falando para você agora, logo, logo, você vai estar fazendo outras coisas que vai também desagradar o meu coração. Então, é você se importar. É você ter pessoa, é como uma pessoa do seu lado, como alguém que você ama do seu lado, e você percebe que você, de alguma forma, você acabou magoando aquela pessoa. Tipo, falei alguma coisa de um jeito estranho, que não foi legal. E aí você fala e aquela pessoa ficou chateada com você, não gostou. Não gostei do jeito que você falou comigo. Eu fiquei triste, eu fiquei chateada.
Se a gente ficar nesse embate, não, mas eu não falei por mal e não sei o quê, não, te ofendeu? Me perdoa, porque tudo que eu quero é agradar o teu coração. Te ofendeu, né? Às vezes você está com o marido conversando, ou com os filhos, ou com um amigo, alguém próximo, e você pode falar alguma coisa que você não estava atento ali, e acabou que você ofendeu alguém que você ama, ou tratou mal, ou falou de uma forma áspera com aquela pessoa, só que você não percebeu. Só que quando nós percebemos que nós ofendemos essa pessoa que a gente tanto ama, o que a gente faz? Ou o que a gente deveria fazer? Me perdoa. Se eu falei isso e desagradou seu coração, você ficou triste, me perdoa. Não foi essa a minha intenção. É exatamente isso. É se importar com aquilo que Jesus se importa. É amar aquilo que Jesus ama. E é ficar longe daquilo que Jesus não quer que você fique perto. É se importar com a opinião dele. E ele tem opiniões sobre nós. Ele tem opinião sobre a nossa vida. Ele tem opinião sobre nós. A pergunta é, será que nós estamos levando em consideração a opinião do Senhor sobre detalhes da nossa vida? Ou nós estamos passando por cima como se não fosse nada? Cuidado. Porque se você hoje se afasta um pouquinho, amanhã vai ser outro pouquinho, depois de amanhã vai ser mais um pouquinho, depois de amanhã vai ser mais um pouquinho, quando você perceber, você já está longe. Cuidado, cuidado. Esteja com seu coração, com seus ouvidos atentos e com seu coração sensível para perceber, sabe? Como um pai que às vezes chega em você e fala algo para você, filho, eu não gostei que você fez isso, cuidado. Cuidado. Presta atenção aqui, ali, aquilo lá, ó, tá errado. Arruma isso aqui. Ajeita aquilo lá. Como um pai que orienta o filho. Nós também somos orientados pelo Senhor. E que hoje a gente reflita sobre isso. Será que nós estamos ouvindo e estamos atentos para aquilo que o Senhor está falando conosco? Ou nós estamos apenas vivendo a vida, deixa a vida levar e vamos embora? O Senhor tem pensamentos de paz. O Senhor pensa coisas boas a nosso respeito. E como alguém que quer se envolver e quer fazer parte da nossa vida, Ele também quer dar a opinião dele para nós. O detalhe é, será que nós estamos dando mais importância para as outras opiniões que estão ao nosso redor do que para quem nos escolheu para estarmos aqui? Porque se nós estamos aqui vivos, se nós estamos aqui porque nós fomos tudo isso porque nós fomos escolhidos por Deus. Antes mesmo de ter algum entendimento de qualquer coisa, o Senhor nos escolheu para esse tempo. É interessante quando a gente para pensar sobre isso, e eu fico assim, meio que pensando e viajando assim, falando, meu Deus, tantas pessoas poderiam ter nascido nesse tempo. Tantas pessoas poderiam ter nascido na minha geração, no ano em que eu nasci. E o Senhor, quis o Senhor nos colocar nesse tempo. Será que o Senhor errou? Fico pensando assim, puxa vida, apóstolo Paulo e tantos outros homens de Deus, a Kathryn Kuhlman, né? A mulher... Ai, tantas pessoas. E o Senhor nos escolheu. Às vezes eu fico pensando comigo assim, que no céu, tipo, eles estavam assim, mando esse agora, mando o outro. Não, aí Deus olhou e falou assim, não. Apóstolo Paulo, eu vou trazer ele nesse tempo e
o fulano de tal eu vou trazer nesse tempo, porque cada um eu vou usar de formas diferentes. Nós somos escolhidos pelo Senhor para estar aqui nesse tempo, nessa hora. E que você, que eu, que nós possamos usar o nosso tempo da melhor forma possível, para que o nome do Senhor seja glorificado. E pense sobre isso, nessa briga, nesse embate entre espírito e carne, as vontades do espírito e as vontades da carne. Quem é que tá ganhando em você, rapaz? Quem é que tá ganhando em você? Nessa luta ferrenha, nessa luta, quem tá mais forte? Será que você está alimentando o espírito com a palavra, sendo cheio do Espírito Santo? Ou você está fraco espiritualmente e cada dia mais longe? Cuidado. Alimente a carne, se alimentar da carne. Se alimentar mais a sua carne do que seu espírito é extremamente perigoso. Cuidado. Alimente aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro. Pensa nas coisas do alto. Pensa, né? A palavra de Deus já nos instrui isso. Leve o seu pensamento cativo. Toda hora do seu dia, lembre-se, Jesus está com você. O Espírito Santo está com você, Ele tem opiniões sobre você. Ele tem pensamentos e são pensamentos de paz, são pensamentos de bênção. E é isso que eu quero compartilhar com você. Nesse embate da vida, que nós somos instruídos, já fomos instruídos pela palavra de Deus, que é um fato. É o Espírito lutando contra as vontades da nossa carne. Essa luta acontece todo dia, com todo mundo. O detalhe é, quem é que você anda alimentando mais? Quem é que você está ouvindo mais? É esse que está governando sua vida. Se você alimenta mais o Espírito, você está fluindo. Mesmo que o Senhor esteja chamando a sua atenção, você sabe que o Senhor está fazendo isso por amor. Agora, se você está sendo movido pelas vontades da sua carne, está sem freio. Está sem freio. Hoje o Senhor te chama e fala: alimente o seu espírito. Volte a alimentar o seu espírito. Volte a regrinha básica: oração, Bíblia, adoração, busca pela fome por mais de Deus. E nós somos ali tratados dia após dia. Não é com alguém que você tem que marcar uma hora. Eu acho engraçado isso e eu acho isso lindo. Porque às vezes a gente precisa marcar hora para algumas coisas com algumas pessoas, né? Às vezes vai no médico, alguma coisa ou outra. Mas o Espírito Santo não. Ele está aqui conosco todo dia. Ele está de madrugada, ele está de manhã, ele está à tarde, ele está conosco. Ele tá aí com você agora que você está me ouvindo. Ele está aqui comigo agora que eu estou falando. É esse Espírito Santo que vivifica o nosso coração. É esse Espírito Santo que traz vida para a nossa vida. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo
tome a sua vida e que você volte a ser cheio outra vez, outra vez, e outra vez, e outra vez. Mas lembre-se, quem você alimenta domina você. Quem você alimenta governa a sua mente, o seu espírito e o seu destino. Quem você alimenta é essa pessoa que você está andando debaixo dessa influência. Gente, nós sabemos que quando nós temos um pai, quando nós temos pessoas que nos amam ao nosso redor, nós vamos receber às vezes orientações específicas justamente para que nós sejamos protegidos de alguma forma, de alguma coisa que às vezes nós não conseguimos nem ver. Assim também é com o Senhor, como um pai que nos ama tanto. Ele nos ama tanto e Ele te ama tanto que Ele falou para mim o quê? Vai lá, fala lá. Fala para eles alimentar mais o Espírito. Fala para eles alimentar mais a oração, a busca, a palavra. Fala lá. Fala para eles que eu sou aquele que vivifica o coração abatido. Fala para eles que sou eu que transformo o coração. Mas nós precisamos nos achegar até Ele. Então hoje, não é amanhã não, é hoje. Não é daqui a pouco, é agora. O dia é hoje, a hora é agora. Entenda que o Senhor te ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele trouxe essa palavra no meu coração. Ele falou comigo e Ele fala com você, porque a palavra de Deus é essa espada, ela corta para os dois lados, ninguém sai ileso. Ninguém sai ileso, nós saímos transformados e nós saímos impactados com aquilo que o Senhor fala conosco, porque nós temos esse desafio, todo dia. Então que você alimente hoje e medita sobre isso. Quem que você está alimentando hoje mais? É a sua carne? Ou o seu espírito? É as coisas dessa terra? Ou você está alimentando o seu coração, a sua alma com as coisas do céu? Quem você alimenta mais, manda em você. Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia. E lembre-se, nós precisamos estar andando debaixo da influência do governo do Espírito Santo. Ele não precisa de hora marcada. Ele está aí. Ele está aí com você, como Ele também está aqui comigo. E não se perca. Não se perca com tantas coisas. Foque naquilo que realmente importa. E o Senhor é esse que Ele vai endireitando os caminhos que não estão corretos. Ele vai mostrando para nós. Não pense que andar com Jesus, como eu já falei, é andar com alguém que não vai falar nada, não. Nós seremos impactados com a presença do Espírito Santo em nós. Ele sempre vai nos levar a pensar, a refletir e a transformação. Porque o que Deus quer encontrar em nós é apenas uma pessoa, Jesus. Deus abençoe você e alimente o que vai governar você eternamente. O Espírito Santo alimenta
Alimenta o seu espírito com as coisas do céu. Pense no Senhor todo dia, toda hora. Pense nele. Ele está comigo, Ele está com você. Que o Espírito Santo possa falar mais no seu coração. Que eu sei que Ele fala no seu coração. Que Ele possa falar mais aquilo que eu não consegui falar para você. Com riquezas de detalhes Ele fará. Ele fará e Ele falará. Mas não endureça o seu coração. Escute o que o Espírito ainda diz às igrejas. Porque a igreja somos nós. A igreja é uma só. As igrejas, quando eu falo, são pessoas. Mas a igreja é uma só. O Espírito ainda continua falando à igreja. Que você tenha ouvidos para ouvir e que você tenha um coração sensível para perceber no seu espírito o que de fato o Senhor quer falar com você no dia de hoje. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Ore mais, leia mais, busque mais. Nunca nós nunca vamos chegar no limite, porque em Deus, quem dá limite é Ele. E a sua busca e a sua fome é o limite que nós temos para trilhar a nossa vida. Então, se a minha fome e a minha busca pelo Senhor só diz respeito a mim, a sua busca e a sua fome também só diz respeito a você. Ai. Deus abençoe. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.